Gente, hoje nós vamos falar um assunto que é muito extenso, um assunto que é o dízimo. E sobre o dízimo, a gente precisa entender que existem três conceitos básicos sobre o dízimo. Primeiro, ele é anterior à lei. E ele possui três visões históricas e distintas. Vamos compreender o que é importante no entendimento do dízimo. Faremos umas perguntas porque elas são pertinentes. Vocês devem pesquisar, procurar livros, estudar o que a Bíblia diz de todos os dons, né? Devemos procurar e o conhecimento, diz a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o dízimo, não bem nem mal, né? Nós vamos falar o que é, como que apareceu o dízimo, como que aconteceu, porque minha função hoje não vai ser estar ao lado de dízimo ou contra o dízimo, vai ser só mostrar a verdade, biblicamente falando. Porque muitas coisas são bíblicas e outras coisas não são. E as pessoas utilizam elas por aí em nome do dízimo. É isso que nós vamos estudar hoje, porque a gente sabe muito sobre o dízimo, mas a gente nunca estudou profundamente o dízimo. Por exemplo, a pessoa pergunta, o dízimo salva? Em Colossenses 3,14 está escrito, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Quem nos libertou? Deus, e qual temos a redenção do nosso pecado. Isso foi no Colossenses. Em Pedro 3, 9, 10, a gente vai achar a resposta dessa pergunta. Dízimo salva, dízimo condena? Por quê? Já ouvi pessoas dizer que quem não paga dízimo, quem não devolve dízimo, vai para o inferno. E em Pedro 2, 9, 10 está escrito, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo na presença de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que isso não era povo, mas agora sois povo. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. E o que isso tem a ver com dízimo? Nada. Porque em Efésios 2,8 diz, pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de mim nem de você, é dom de Deus, não vem de nenhuma obra para que ninguém se glorie ou vanglorie. Ou seja, se é um dom de Deus e não vem de obras, por que as pessoas querem se gloriar, né? Vamos compreender, meus queridos, que há um engano e em nome de Jesus nós precisamos compreender o que é certo e o que é errado nesse tema. Esse tema é muito espinhoso. Por quê? Porque a igreja não trabalha com ele no sistema, no intuito de estudar. A igreja não estuda o dízimo, ela impõe o dízimo. E toda vez que você trabalha com a fé impositiva, ou que você opera dentro de um formato imperativo, você não tem informação, só tem a formação impositiva. Vamos entender que quando alguém fala para mim e deixa bem claro que para eles a fé não vale nada, porque o dízimo é mais importante, é claro que isso está errado. Está errada essa compreensão, essa concepção, porque a salvação é pela graça. A salvação não tem nada a ver com dízimo. A salvação é uma coisa, dízimo é outra coisa. Não podemos confundir visões, temas. Não podemos confundir situações que nada tem a ver uma com a outra. Dízimo é dízimo. Salvação é salvação. Uma coisa implica em uma situação, outra coisa implica em outra situação. Não tem nada a ver um fator com outro fator. Não tem nada a ver dízimo com salvação. Uma coisa, por exemplo, a pessoa pergunta, se eu não der dízimo eu vou para o inferno? Não, não vai. Se eu deixar de dar dízimo eu tenho que deixar de tomar ceia? Não.
você toma a ceia naturalmente. Mas se eu não entregar o dízimo, o demônio, o migrador, o cortador não vai me atacar? Não, tem contexto, isso que precisamos explicar lá em Malaquias 3,10, por exemplo, que fica escrito: por causa disso repreenderei o devorador, o migrador, o cortador. Este contexto é um contexto, infelizmente, fora do contexto. Quando um líder ou pregador coloca essa questão em xeque, relacionando salvação com santidade, ele está fora de contexto. Vamos deixar bem claro isso. Vamos lá, vamos seguir o estudo. Dízimo salva ou condena? Com relação à salvação da alma, o dízimo não tem nada a ver com isso. Desassocie esse tema, porque um não tem nada a ver com a outra. O dízimo não tem nada a ver com a sua salvação. O dízimo é uma consequência de outra situação que vamos estudar mais para frente. E outra pergunta que a gente vê é a pessoa falando: Abraão e dízimo. Aí a gente vê Hebreus 7, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava das matanças do rei e o abençoou, a quem também o Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz. O autor dos Hebreus estava falando do momento em que Abraão foi entregar o dízimo no versículo 1 e 2. Mas muita gente acaba descontextualizando e fazendo o entendimento errado de Hebreus 7. Mas vamos lá. O autor está trazendo aqui não é uma questão do dízimo. As pessoas erram aí. O contexto do capítulo 7 não fala de dízimo. Fala da superioridade do sacerdócio de Cristo, que era correlativo a um tempo antigo de Melquisedeque, que não tem neologia, e que recebeu o dízimo da patriarcas dos hebreus. Não tem nada a ver com dízimo. Ele cita o dízimo como uma forma de dizer que o inferior é abençoado pelo superior. Que o inferior, Abraão, foi pedir a bênção ao superior Melquisedeque. E que nós, em contexto sacerdotal, agora falando de nós, os gentios, não somos sacerdócio levítico, somos sacerdócio Melquisedeque e não Levi. Mas os crentes maioria falam: eu sou levita. Mentira, você não é judeu, você não é levita. Quando a gente lê Pedro: nós somos agora, porém, a nação santa, raça eleita, povo de propriedade santa, sacerdócio real. Não sacerdócio real segundo Levi, mas segundo Melquisedeque. Você entende? Então, quando diz que são levitas, não é verdade, é um engano. Somos sacerdócio segundo Melquisedeque. Então, vamos compreender isso. Vamos prestar atenção, porque esse assunto é meio complicado, mas vamos entender. Vou tentar ser o mais explicativo possível. Então, quando nós vemos Abraão entregando dízimo para Melquisedeque, nós vamos compreender que Abraão vem lá da cidade de Ur dos Caldeus. Abraão não é judeu. Às vezes o povo de Deus expressa que Noé não é hebreu, que Matusalém não é hebreu, nem judeu, nem cristão, nem evangélico. Noé não é hebreu, nem cristão, nem evangélico. Porque você só vai falar de hebreu a partir de Abraão, José, Jacó e José, as 12 tribos. A partir daí de Abraão que vamos começar a falar de hebreus. Então, antes de Abraão não tem hebreus. Antes de Abraão é o momento eloísta, Elohim. Elohim é um plural majestático, que se refere a Deus. Vamos ver que é um plural majestático e compreender que o dízimo é anterior à Bíblia. Quando Abraão vai levar o dízimo a Melquisedeque, já era uma prática utilizada nos povos antigos.
O dízimo existe há muito mais tempo do que o cristianismo. Tempos no Antigo Egito, Grécia, Babilônia, entre os caldeus, por exemplo, cobrava esse tributo desde 1500 a.C. Era doações de qualquer coisa que podia ser usada como dinheiro ou como troca. Por exemplo, animais, fruta e até água. O dízimo não é uma coisa do judaísmo, ele não é uma coisa da lei de Moisés. O dízimo não é uma coisa que pertença ao cristão. O dízimo, historicamente, se você procurar e estudar, ele historicamente é um princípio anterior. Estude a antropologia dos povos, que você vai ver que povos antigos ofereciam parte dos seus bens para os deuses. Que partes de bens que eles tinham? Lavoura, frutas, tudo. No primeiro momento, ele é coletor e caçador. Se você estudar história, você está no ensino médio, vai ver que o homem é caçador e coletor. E biblicamente também você vai ver isso. Depois ele passa a ser agricultor. Ele começa a ter que plantar, porque antigamente ele comia o que a terra dava. Dava fruta, dava animais e comia. Quando a estação virava, ele migrava para outro lugar. Então ele era nômade. Então ele migrava, as estações mudavam, ele migrava para outra estação, para outro local. Até que um dia ele entendeu a tecnologia da semente. Começou a plantar. Quando começou a plantar, ele fixou na terra e parou de ser nômade. E ali ele começou a plantar, colher e comer. E aí, ao longo dos anos, eles começaram a notar que as condições do sol, da chuva, do vento, favoreciam o plantio. Isso é na história, gente, nada em antropologia. Quando isso lhe faltava, ele sabia que ali havia uma força sobrenatural. Por trás do plantio, da colheita, existia um Deus. E ele precisava fazer oferenda para agradar esse Deus. Então, o Ur era dos caldeus lá. Quando ele vem na sua migração, ele traz com ele a sua cultura, ele traz a sua forma de ser e viver. Ele está conhecendo Deus. Preste atenção nisso, Abraão está se convertendo a Deus. Ele está se convertendo, ele vai ser amigo de Deus após de 25 anos esperando Isaac, e depois 20 anos para levar Isaac para Moriá, para sacrificar para Deus. Então, Abraão leva quase 50 anos para no estado de conversão com Deus. E por que esse tempo todo? Por que 25 anos para receber um filho e depois 20 anos para pedir o filho? Isso porque Deus estava arrancando de Abraão toda a sua cultura, todo o seu paganismo, toda a sua cultura. E a gente só perde as coisas mundanas quando a gente conhece a Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, mais coisa mundana a gente abandona, mais coisa mundana vai sair de você. Quanto mais longe, mais coisa mundana está em você. Então há coisas ruins em você que Deus tem que transformar para Ele. Coisas boas que você usa no mundo, coisas boas que você usa no seu benefício. E Deus vai transformar essas coisas boas para o benefício dEle, entendeu? Então vamos compreender que algumas coisas Deus arrancou de Abraão e outras coisas Deus mudou, arrancou para si, para o bem dele. Mas então por que Abraão ofereceu o filho? Por que a gente não vê nenhum dos seus descendentes fazendo isso? Mas Deus vai e pede ele, e diz, Abraão, pega seu único filho e vai lá e me oferece. Entenda que este contexto de Moriá é dízimo, se você não sabe. Me dá a sua primícia, seu único filho, oferece para mim. Deus já tinha feito a promessa, Deus já tinha reafirmado a sua promessa, Deus falou que ele ia ter filha. Ele errou, mentiu, falou que Sarai era sua irmã no Egito, mas não, no Egito, mas realmente ela era meia irmã, mas ele pegou uma escrava. Não, Deus não mandou ele pegar a escrava para ter filho. Aí tem um filho, infelizmente, que nasceu da escrava, e hoje o mundo árabe vem exatamente do filho de Abraão, do ismaelita. O ismaelita já fala Ismael. E antes de derrubar Sodoma e Gomorra, o anjo aparece e diz, Sara, você está rindo? Vai ter um filho. Daqui a um ano eu vou voltar e você vai ter um filho. Olha que maravilha, ele vai cumprir a promessa. E aí
Deus fala assim, ô menino, lembre-se que na Bíblia, naquele tempo, menino era até 20 anos, 17 anos, 20 anos era menino. Não aqueles que zombaram de Eliseu, né? Você lembra daquela história de Eliseu que diz que o profeta estava subindo o morro e os meninos estavam gritando, sobe calvo, sobe. Então, eram meninos, crianças, nesse tempo, meninos eram 20 anos, 19, 18, era menino ainda. Então, no contexto bíblico, era com 20 anos, adolescente para jovem, ou jovem barbado já. Então, vamos compreender isso. Deus fala, Abraão, me dá seu filho. O que Deus está pedindo a Abraão? O dízimo, me dá sua primícia. Só que Deus pediu isso para Abraão, não pediu isso para mim e nem para você. Só que o contexto hoje neopentecostal pega esse contexto histórico de Abraão, que é do Abraão, não é do João, não é do Gilmar, não é da Maria, não é do José. Esse contexto é do Abraão, só do Abraão. Eu não tenho o direito de dizer que Deus está pedindo o meu Isaac, nem dizer para você que Deus está pedindo o seu Isaac. E eu vou dizer para você que isso está totalmente errado. Então o dízimo é anterior à lei, é muito, muito anterior à lei. Ele não tem nada a ver com a lei. Ele foi agregado à lei, ele foi colocado na lei por um motivo. E eu vou te explicar agora. Então nós vamos ver que o dízimo é anterior à lei, né? Já vimos isso, está explicado. Ele possui 3 visões. A primeira é anterior a Abraão, né? Ela é anterior a Abraão. Não tem a ver com Abraão, ela vem muito antes de Abraão e Abraão traz esse contexto para nós. O Abraão traz para nós esse ensinamento. A segunda visão que nós vamos ver é a visão mosaica. E o que tem a visão mosaica? Vamos compreender onde entra a visão mosaica. Então, a gente viu que os egípcios ofereciam dízimo na sua cultura. Moloque em Canaã recebia crianças como dízimo na sua cultura. Presta atenção, hein? Na cultura grega também. Egípcios, cananeus, cadeus, gregos já ofereciam dízimo às entidades. Por quê? Porque os povos antigos compreendiam que esse Deus, esse ser mítico dos deuses. Não estou aqui, lembre-se que eu não estou falando mal de ninguém, só estou falando a história do dízimo. Por que você acha que a descendência da cultura áfrica oferece ovo, farofa nas encruzilhadas? Porque é uma religião mítica, é uma religião tribal, antiga, de cultura antiga. Então, a oferenda de comida, de coisas para os orixás, para os caboclos, elas justamente, ou dá algo para ser grato. Aí da galinha derrama sangue. Pensa nisso, o contexto antropológico é muito maior. Se você ler a sua Bíblia, você não entende, mas se você pegar uma gama de conhecimento para entender essas coisas, você vai entender melhor o contexto bíblico, ok? Então, é anterior à lei. Então, por que o dízimo entra na questão judaica se ele não tem nada a ver com os judeus? Por que o dízimo entrou na lei? Nós vamos entender isso. Números 18, versículo 1 e 2 e do 8 ao 14. Números 18, verso 1 e 2 e do 18 ao 14. Diz o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa do teu pai levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Juntamente contigo levarei sobre vós a iniquidade ao santuário. E esse será o vosso sacerdócio. Também fará chegar aos teus irmãos a tribo de Levi, a tribo do teu pai, para que ajunte a ti e te sirvam, Arão. Te sirvam como? No serviço que você vai executar. Presta atenção, são mais de 2 milhões de pessoas, gente. Presta atenção. Chega no deserto, Deus elege Arão como um sacerdote e separa a tribo de Levi para ser tribo de sacerdócio. Vamos ver o texto e depois eu te explico.
quando tu e teus filhos contigo estiver perante a tenda do testemunho, traga o levita contigo. Disse mais o Senhor a Arão: eis que te dei o que foi separado das minhas ofertas, pronome possessivo. Eis que te dei o que me foi separado das minhas ofertas, a oferta do Senhor, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, com porção a ti e teus filhos. Isso terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Ou seja, o que não é consagrado para ser consumido, o holocausto, o que não é holocausto, e Hofni e Finéias roubava aquilo que ia para o fogo. Ele estava deixando Deus irado contra o povo. Então vamos entender. Isso terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Todas as suas ofertas de manjares, todas as suas ofertas para o pecado, todas as suas ofertas para o culpa, que me apresentarem serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás. Todo homem o comerá, sentar-se-á santo. Todo homem que comer essa comida será santo. Arão, Deus está falando com Arão aqui, gente. Também isso terá Deus, as ofertas das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos, a tuas filhas e contigo. Dei-as por direito perpétuo. Todos que estiver limpo na tua casa comerás. Tudo o melhor do azeite, do moço, dos cereais, das primícias, me darei ao Senhor, eu darei para ti, Arão, os primeiros frutos, primícia, de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Tudo que tiver limpo na tua casa comerás. Toda coisa consagrada, irremessível de Israel, será tua. O que esse texto está dizendo? Número 18. Você pode ir do 1 até o 14, mas eu li o 1, 18, 14. 1, 8, 14, para não ficar muito longo. Deus, vamos ver agora onde que o dízimo entra na lei de Moisés. São 12 tribos, lembra? Josué e Benjamim são o penúltimo e último filho. Quando o Jacó e Israel está morrendo, eles chamam José e mandam pede para trazer José e Efraim. Aí ele vai e abençoa. Ele pega a mão direita, destra, que era para o maior, e joga para o menor. E a esquerda para o maior. E ela abençoa. José troca a mão e fala: peraí, pai, está errado, pai. Aí ele fala: fique em paz, o maior servirá ao menor. Como foi o caso? Aí, você tem um caso. Você tem um problema. Se Israel coloca Manassés e Efraim como tribo, não são 12, são 14. Vamos compreender uma coisa que é histórica e que você precisa compreender no contexto geral que nós estamos estudando. Se você vem com aquele negócio que eu sou a favor disso, sou a favor daquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de algo, eu gosto de A, de B, ou de C, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não serve esse vídeo para você, porque esse vídeo nós estamos vendo um entendimento sobre o tema. Não estamos convencendo ninguém de nada, nós estamos fazendo um estudo esclarecedor de vários tópicos em relação ao dízimo. Trazemos vários tópicos, vários entendimentos. Então nós temos agora 14 tribos, Manassés e Efraim. Então, recapitulando aqui, gente, que eu fui buscar uma água ali, porque garganta seca é difícil demais. Então, vamos continuar aqui esse entendimento sobre esse tema. Vamos ver aqui que, como eu disse antes, esse tema é muito extenso e é um pouco difícil, por isso está dividido em tópicos para que todo mundo possa entender. Então vamos lá. Agora nós temos 12 tribos, mais Manassés e Efraim. Mas parou por quê? Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, a 10ª praga é a praga do primogênito. O que Deus faz? Matem um cordeiro, porque Levítico diz que sem sangue não há remissão de pecado. Então Deus diz: pegue o sangue do cordeiro e passe no umbral das suas portas.
manda passar o sangue, né? Deus mandou passar o sangue nas vergas, ou aspergir o sangue nas vergas das portas. O que é aspergir? Aspergir é jogar o sangue assim, como aquilo que o padre faz com a água benta, ele asperge assim. Pegou com o isopo, né? E ó, tchup, 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 tchup. Aí joga nas vergas das portas, ficou escorrendo sangue. E aspergiu aquele sangue nas portas. Aí deixa eu falar uma coisa aqui agora. Batismo, né? É por imersão, afusão, água sobre a cabeça. Não existe batismo por aspersão. Por aspergir é isso. Diz que as pessoas dizem que batismo por aspersão não existe. Ou a pessoa entra dentro da água toda ou joga a água pela cabeça, como algumas religiões fazem. Mas aspergir não existe batismo por aspersão. Então, explicado isso, vamos voltar ao tema, que agora nós temos 12 tribos, mais os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Então ficamos com 14 tribos. E agora vamos entender o que aconteceu, porque aí fica complicado. Na verdade, nós vamos ver que o que Deus faz aqui, quando Ele traz o sangue do cordeiro das vergas das portas, é que Ele pede os primogênitos de cada tribo, ou seja, de cada família. Ele pega de todas as tribos, ele pega um primogênito, de Dan, Asher, Neftali, de Dan, Evi, de todas as tribos vão dar o primogênito. Como se Deus estivesse dizendo, os primogênitos agora é meu, porque eu salvei os primogênitos de você. Eu condenei os primogênitos do Egito, mas salvei de vocês. Salvei eles para mim, agora eles são meus. Quando chega, presta atenção nessa explicação, que isso aqui é uma chave gigantesca que vocês vão entender agora, que a gente não vai aprender isso em lugar nenhum. Porque quando chega lá no Sinai, aí nós temos que lembrar que Deus mandou Moisés dizer, o que Moisés falou para Faraó quando saiu? Deixa meu povo ir para que celebre ao Deus no deserto, para que façam culto a Deus no deserto. Deus disse, vai a Moisés, falou com Moisés, vai no Egito, tira o meu povo de lá, traz meu povo aqui no deserto, traz aqui no Sinai. Sinai é uma cordilheira e Horebe é o pico mais alto das cordilheiras. Então Deus fala, vem, traz esse povo aqui, que eu quero ficar com eles um tempo aqui. E nessa região ali vivia alguns medianitas, vivia até o sogro de Moisés por ali. Então Deus falou, traz esse povo aqui, manda eles se lavar, manda eles se purificarem, fala com eles para não praticarem sexo, porque amanhã eu quero todos limpos, porque eu vou me manifestar a eles amanhã. Por que isso? Porque Deus tinha um plano A. O plano A de Deus era que ele, lá no deserto, ele ia ocupar o coração das pessoas. Ele ia se manifestar e descer ao coração das pessoas. É um entendimento muito, muito novo. É uma aula de história bíblica. Esse é um entendimento do Antigo Testamento. Então, Deus pede manda Moisés dizer ao povo que se arrume, fique limpo e venha para a beira do monte. Por quê? Porque Deus queria se manifestar ali para eles. Então vem ali Josué, os anciões, e vem à frente e o povo tudo fica atrás. Então Moisés sobe ao monte e o povo fica lá embaixo. E este é a primeira vez que Moisés vai fazer um culto para Deus lá no deserto. Deus traz aqueles 2 milhões de pessoas para Horebe e sobe. E quando quando Moisés sobe para Horebe, o povo lá embaixo ouve aquelas buzinas, aqueles trovões, a terra treme, aquela fumaça, e o povo começa a fica
Minha nossa, o povo fica apavorado, começa, ai meu Deus, meu Deus. É porque o crente, quando um crente começa, sabe aqueles crentes que quando acontece qualquer coisinha, a terra treme, alguma coisa, ele já fica doido, querendo, ai, peço perdão a Deus, começa a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Então, isso aconteceu com o povo ali naquele dia. Quando eles viram a voz de Deus, os trovões, relâmpagos, a fumaça, eles falaram, ai meu Deus, vou morrer. E chegou até Arão e falou, Arão, vem aqui, Arão, não queremos conhecer a Deus, não queremos, nós estamos com medo. Arão disse para Moisés que nós não queremos conhecer Deus, que Deus fale com ele e ele fale conosco. Então que ele seja boca de Deus entre nós. Mas nós não queremos conhecer. Eles ficaram morrendo de medo. Mas o plano A de Deus ali, naquele dia, era estar no coração de cada um ali, no coração dos filhos de Abraão, ali. Já era plano de Deus entrar ali no deserto, e não em Atos 2. Joel está profetizando uma coisa refratária. Em Atos 2 está se cumprindo uma coisa que era para ter se cumprido lá no deserto, no Monte Sinai. Então Moisés desce super abençoado, desce num manto sagrado, e quando ele chega, o povo está aquele cara de pavor. Moisés chega para Arão e fala, o que foi, Arão? Aconteceu? Arão, Moisés, o povo, quando viu Deus se manifestando, eles ficaram com medo, apavorados, não querem conhecer Deus. Eles querem que você fale com Deus e você fale para nós. Que você seja a boca de Deus no meio de nós. Então, porque ninguém quer falar com Deus, todo mundo com medo de morrer e tal. Então, Deus fala contigo e você fala com o povo, conosco e nós falamos com o povo. Vamos criar uma burocracia aqui. Você representa Deus, eu represento você, e os levitas me representam, e os anciões falam com o povo. É fazer essa burocracia. Essa coisa é antiga, meus filhos, meus irmãos. Essa coisa de não querer Deus, querer um profeta, é antiguíssimo. O pessoal hoje em dia, eles idolatram tabernáculo, menorá, todos os tipos de tabernáculo. O tabernáculo é o plano B. O plano A era Deus entrar no coração dos hebreus ali no Sinai. O plano A era Deus entrar ali no coração de cada um no deserto, para que assim eles entrassem no Canaã cheio de poder e autoridade. Mas eles não quiseram, aí Deus teve que recorrer ao processo pedagógico. Qual que é o processo pedagógico? Criar um tabernáculo. Criar um tabernáculo ali para que eles tivessem um pouquinho da presença de Deus. Então vamos lá. Quando chega lá no deserto, Deus, não era plano de Deus fazer templo no deserto, fazer templo móvel, fazer templo nômade. Não era plano de Deus, apesar que ele sabe de tudo. Mas a primeira opção de Deus era o povo ter ele dentro de si. Vocês entendem isso, meus irmãos? Deus levou aquele povo ali para entrar no coração de cada um. E aí Deus fala, sobe Moisés. Aí Deus fala, o que houve, Moisés? Aí Moisés vai explicar a Deus o que está acontecendo. Que o povo está morrendo de medo, está apavorado, está com medo, que não quer conhecer Deus pessoalmente, mas que quer que Moisés seja a boca de Deus entre eles. Aí Deus diz que vai ter que... Aí Deus vai e muda o plano B. O plano A era Deus no coração de cada um. A lei de Deus ia estar na lei de cada um. E o plano B, colocar a lei na pedra. Colocar a lei na pedra. Por isso que os cristãos até hoje ainda sofrem. Porque eles não aceitam a lei de Deus no coração, na carne. Aí Deus põe os 10 mandamentos na tábua. Aí Moisés pega as tábuas e desce. Quando Moisés desce, o que está acontecendo? 40 dias já que não viram Moisés. 40 dias que Moisés ficou na montanha. Eles viram a conversa de Deus com Moisés. Ele viu a terra tremendo, viu a fumaça, relâmpago, fogo. Mesmo assim, 40 dias, ele já estava adorando o bezerro de ouro.
É como se ele estivesse falando assim, eu não quero Deus invisível, profundo, tal. Eu quero que Deus esteja num objeto, por exemplo. Na caneta, Deus, você pode ficar na caneta, você pode ficar na arca, você pode ficar no templo, na igreja, que aí a gente adora esses lugares, essas coisas, esses objetos. Por quê? Porque eles querem adorar os objetos que lembram de Deus, mas não querem amar a Deus, porque eles não quiseram amar a Deus, um Deus que queria conhecê-los, mas quer amar uma caneta que represente Deus, quer amar um lugar que represente Deus, um tabernáculo, uma caixa, qualquer coisa que represente Deus, eles querem amar, querem servir, mas não quiseram servir o Deus invisível, verdadeiro. E agora vocês estão pensando, por que está falando isso se nós íamos falar de dízimo? Mas isso aqui, meus irmãos, é para chegar na história do dízimo. Porque a igreja não prega a história do dízimo. Eles liberam alguma coisa de dízimo, mas não liberam o estudo. Então, esse estudo que eu estou falando aqui vai ser para chegar no dízimo, para você ver como que surgiu o primeiro dízimo. Você já viu aí que desde antes do caldeus, lá do Abraão, que já dava dízimo, as culturas usavam isso. Mas vamos lá para a gente poder explicar agora como que isso vai influenciar no dízimo. O que ocorre agora é que Deus fala com Moisés. Moisés, vamos fazer o plano B. Como o povo não quer nos seus corações, eu vou criar o plano B de Deus, que é o tabernáculo. O que é um tabernáculo? É um templo que, enquanto eu estou nesse templo com vocês aqui, eu posso me manifestar até vocês. Só que isso vai dar muito trabalho. Então eu vou pegar a tribo de Levi para mim e vou devolver os primogênitos para cada família. Aqueles primogênitos que eu peguei de cada tribo, de todas as tribos, eu vou trocar pela tribo de Levi. E todos os levitas serão meus sacerdotes. Por quê, Moisés? Porque eles serão responsáveis por ensinar a minha lei. Eles serão os sacerdotes que vão cultuar. Eles serão os sacerdotes que vão oficiar os cultos, o sacrifício. Já que o povo quer isso, vamos criar isso. Eu vou criar isso. Eu vou devolver os primogênitos para cada tribo e os levitas fiquem comigo. Outra coisa, os Levi não trabalham. Tribo de Levi não trabalha. Levi será minha tribo. Eles não vão poder plantar, colher, pescar, lutar. Levi será sacerdote. Eles terão uma única sacerdote, uma única responsabilidade. Serão santos. Terão que ser estritamente santos. Eles não poderão pecar como vocês. Por quê? Porque eles vão ter que montar, desmontar, reparar, limpar, carregar as minhas coisas são santas e eu preciso de um povo que não divida sua mente com ninguém. Porque eu não quero ninguém na lavoura correndo para trocar de roupa, para ir lá para o tabernáculo, para cuidar das coisas de Deus. Eu não quero isso na minha casa. Eu quero alguém que dorme pensando em mim, que acorde pensando em mim, que ore falando comigo e fica o tempo todo falando comigo. E Arão e Moisés, que são da tribo de Levi, vocês estarão encabeçando isso junto a Arão. E para esses milhares de levitas que vão viver de mim, para mim e para comigo, eles têm que comer, eles têm esposa, têm filhos. Então eu vou adotar o dízimo, o sistema de dízimo que já é adotado no mundo todo. Eu vou adotar também para os levitas, para que as tribos todas contribuam com o dízimo, para que os levitas comam de tudo que vier de oferta a mim. Eles vão ofertar para mim, e eu vou abrir mão para que os levitas, para que tenham comida em casa, para que não falte a ele pão, comida, azeite, nem nada. Outra coisa, o território que vocês forem conquistar em Canaã, na Palestina, vocês vão ter que ceder aos nossos milhares de irmãos territórios para eles morarem, porque eles não podem ter nada no nome dele, porque eles não têm escritura, porque a possessão deles são eu, Deus, sou a herança dele. Mas vocês terão que dar a ele parte da terra para eles morarem,
e eles alimentarão dos dízimos. Aí você vai entender quando Davi traz a arca novamente, você vai entender a arca na carroça, você vai entender como... Aí você vai entender que o território que cada um de vocês conquista vai ter parte para os levitas, para eles morar, porque eles não têm nada no nome dele. A possessão deles é Deus, Deus é a herança deles, e vocês terão que dar a eles. Aí você entende, quando Davi traz a arca novamente, aí você entende a arca na carroça, aí você entende Obed-Edom, você vai entender porque Deus permitiu, porque eram levitas nos territórios de Levidá, no Efraim. Porque eram levitas no território de Judá e Efraim. Então, gente, vocês estão compreendendo? Porque falar de dízimo não é só falar, tem que dar, irmão. Se você não der o dízimo, o diabo vai te... o diabo está torcendo para você não dar o dízimo. Você nunca vai comprar aquele carro novo. E não é assim, você não sabe de nada. Isso que Jesus disse, porque errais por não conhecer as Escrituras. Você não entende como é que isso nasceu, como apareceu o dízimo. Você não entende a história disso. Essas 12 tribos agora tem que dizimar, e tem mesmo, para que o sacerdote possa comer, para que a tribo de Levi possa comer, ter tranquilidade oficial ao Senhor. Eles são os responsáveis para trazer a presença de Deus, e os outros povos, as outras tribos lucram. Lembra que eu falei de 14 tribos? Agora vamos ver. José agora é o 4º patriarca. E no lugar de José agora entra Manassés, e no lugar de Levi entra Efraim. Voltou a ser 12 tribos. 4 patriarcas, 12 tribos e uma tribo sacerdotal. Você entendeu? Você entendeu o contexto geopolítico, histórico e dizimal? Por que o dízimo entrou na lei? Para sustentar os levitas, para dar sustento aos da tribo de Levi. Aqui 1 Coríntios 9, 11, 14. Veja que está escrito: se nós nos semeamos, ele está falando dele, como Levi, se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito escolher de vós as coisas materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós de maior medida que outros. Outros é César, Roma, os impostos, o governo. Nós não temos maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Não usamos. Antes, suportamos tudo para não criarmos nenhum obstáculo ao Evangelho de Cristo. Podemos participar da bênção de vocês porque cobrimos vocês, abençoamos vocês espiritualmente, mas não fazemos isso para vocês não achem que nós somos mercenários, para que não se embaraçem o Evangelho que é pregado a você. Ó povo de Corinto, não sabeis vós que os que prestam serviço ao Senhor no próprio templo se alimenta? E o que serve ao altar, do altar se alimenta? Então, vocês estão compreendendo, gente? O contexto é esse. Agora vamos voltar aqui às tribos aqui. Então, você precisa entender que Malaquias 3:10, vamos tirar o dízimo oferta. Quem vai tirar o dízimo pega o quê? Pega Malaquias. Trazei o dízimo à casa do Senhor para que haja mantimento, fazer página. Malaquias 3:10 não tem nada a ver com a igreja evangélica. Malaquias 3:10 tem a ver com o povo judeu, com o povo de Israel, porque voltaram dos 70 anos de cativeiro, ou um pouquinho mais, e era para restaurar o templo. Pensa em Malaquias, mas lembre-se de Neemias e Esdras, que um restaurou a cidade e outro restaurou o templo. Junte Malaquias com esse. O povo volta. Aí cada um pega. Aí o povo volta para suas propriedades. Ficaram cativos na 70 anos, 90, 100. Ficaram cativos, mas aí voltaram. Quando voltaram, cada um volta para a sua propriedade.
Lembra-se daquela história de Ruth, que volta com a sua sogra e procura tentar onde está a sua parentela para ser remida, realocada? É mais ou menos isso. Então, esse israelita que volta para Judá, para Israel, eles voltam, e o que acontece com esse povo? Vai passando 1 ano, 2, 3, 4. Olha o contexto de Malaquias. Malaquias é profeta, não tem raiva dele. E esse povo começa a fazer o quê? Reconstruir suas casas. Faz segundo andar, faz terceiro andar, faz piscina, churrasqueira, volta a trabalhar, monta empresa, volta a plantar, colher, comércio. Então esse povo volta para a sua vida normal. E eles começam a trazer essa vida normal dentro do território de Israel, em Jerusalém. Mas todo mundo está fazendo as suas coisas, todo mundo está melhorando as suas vidas, melhorando suas casas, crescendo. E o templo? O templo abandonado. E os levitas? Cadê os levitas? Os levitas têm esposa e filhos e estão passando fome. Não dá para ficar dentro do templo sem comida. Aí o que eles vão fazer? Eles vão atrás dos seus irmãos e falam: me empresta terra para eu plantar um milho, me empresta terra para plantar um trigo. Posso plantar meia contigo? Me vende leite, me vende farinha, me vende comida. Eles começam a sair do templo e vai trabalhar fora. E tudo que Deus falou para que não devesse fazer. Não, meus levitas não vão trabalhar fora. Aí entra Malaquias. Aí que entra Malaquias. Ei, em quem me roubais? Em quem me roubais? Você diz: em quem te roubamos, Senhor? No pacto que nós fizemos no deserto com seus pais, de trazer o dízimo para o templo, para que haja mantimento para os meus levitas. Vocês me roubam porque eu trouxe vocês de volta. Eu estou abençoando vocês. E porque vocês estão fazendo isso, o migrador, o cortador e o devorador vai entrar aqui. Porque vocês não estão cumprindo um pacto. E o pacto é lei. E eu tenho um tribunal, e o tribunal diz que se você não cumpre o contrato, você vai pagar. Vocês têm um pacto comigo. Eu tenho meus levitas estão plantando, estão pescando, estão coletando, estão na serralheria, estão como pedreiro, carpinteiro, serralheria. Mas não são isso. O papel deles é dentro da minha casa. O papel dos levitas é dentro da minha casa. É para que haja mantimento na minha casa. Não é dinheiro, é mantimento. Para quê? Para que os levitas comam. Vocês entendem para que é o dízimo? Vocês entendem? Porque o dízimo é para alimento dos levitas. Os levitas ficam única e exclusivamente por conta do templo, por conta da igreja. E eles não podiam plantar, não podiam colher, não podiam fazer comércio. Eles viviam única e exclusivamente do dízimo. E o dízimo era para Deus, e Deus doa o dízimo que Deus recebe para a tribo de Levi. É para isso, foi assim que foi constituído o dízimo. Vocês entenderam? Então, meus amigos, meus irmãos, essa é a história do dízimo. Você gostou dessa história? Você aprendeu alguma coisa? Comenta aí embaixo. Compartilha para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus familiares. Porque é muito interessante saber a história, por trás da história na Bíblia. Você precisa estudar. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é isso, meus irmãos, é isso que eu queria falar. Essa é a história do dízimo. Gilmar falando, Gilmar vazando. Curte e compartilhe o vídeo.